Cigarro eletrônico não é inócuo, que é altamente viciante, que atinge capacidades de nicotina que você jamais conseguiria ver num fumante de cigarro convencional. Olá, mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Antes de apresentar a nossa convidada da semana, eu queria convidar você que está assistindo a gente no YouTube para se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, compartilhar com os colegas. E se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo, segue o nosso canal e compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Dito isso, Ana, quem que é a nossa convidada essa semana? Nós estamos com a Jaqueline Shows, E a Jaqueline é médica de quê? cardiologista, especialista em cessação do tabagismo. Maravilha. Eu acho que eu sou médica de parar de fumar. Exatamente. Eu quis dizer que é cardiologista, porque eu sei Sim, que tem a a questão formação. não, e fica achando que é pneumologista, né? Parar de fumar, verdade, né? E eu isso é sei que você verdade. cardio, então eu quis Exatamente. reforçar isso. Então, Jaqueline, seja muito bem-vinda ao Médico de Quê? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você e como você chegou até ser uma cardiologista que lida Sim. com cessação de tabagismo. Muito bem, então eu sou Jaqueline, eu tenho 61 anos, mais de quase 40 de medicina. Que delícia. Eu me formei em 1987 em Rio Preto, na Que Faculdade de Medicina de Rio Preto. Aí vim para o HC fazer residência de clínica médica. E não sou nunca mais. E depois de cardiologia, e aí eu fui ficando, a princípio eu comecei a trabalhar no grupo de prevenção com colesterol, e aí em 1993 o INCOR montou um grupo de qualidade de vida e o chefe apontou para mim e falou, você vai falar de tabagismo. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, era eu. Muito bom. E aí eu fiquei em pânico, porque todo mundo fumava, se fumava dentro do hospital, os médicos fumavam, assim. Nossa, é verdade, Era uma coisa absolutamente fora do planejado, né? Algo totalmente desestruturado para a gente. A gente sabia que cigarro causava as doenças, mas era um hábito aceito, né? Tanto é que se passava visita, tinha médicos que passavam visita, os pacientes fumavam, tinha um cinzeiro nos Olha hospitais, só. na cabeceira assim da E os da médicos cama. passavam visita fumando, Fumando, né? sim, Eu já sim. ouvi muito essa história Então, eu mesmo. estou falando de 1993. Então, aí eu fui para a biblioteca estudar. Naquela época não tinha internet. Boa. Aí eu descobri o Dia Mundial Sem Tabaco num artigo. Aí eu escrevi uma carta, mandei um fax, na verdade, para a Organização Mundial da Saúde, dizendo que eu trabalhava no hospital cardiológico, que era o INCOR, né? Já tinha uma grande, como é que eu vou dizer, já tinha uma grande reputação em cardiologia, em cirurgia cardíaca. O doutor Adib Jatene era o nosso cirurgião mestre-chefe, doutor Fulvio Pilégio, o grande cardiologista, quer dizer, e o INCOR era o centro das atenções políticas, né? Todo mundo que era importante vinha para o Verdade, INCOR. sim, Inclusive o Tancredo Neves. Eu já ia né? falar isso, eu lembrei na hora. Então, Deu assim, o transferido. INCOR era o foco das atenções por conta dessa expertise, ser um hospital público, mas já diferenciado, ele sempre foi diferenciado. Então, a partir daquele momento, eu escrevi essa carta para a OMS, a doutora que criou essa data, a doutora Claire Cholat-Traquet, que é ela que criou essa data, que foi o Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, ela prontamente me respondeu, me mandou todo o apoio, e a partir daquele material que ela encaminhou, que era o Dia Mundial Sem Tabaco tem temas, e e naquele ano, 1993, era o papel dos hospitais, né, no mundo livre de tabaco, Olha só. porque no mundo se fumava dentro do hospital. Imagina. Então, eu recebi todo esse material de apoio, esse kit de preparação, fui lá, bati na sala do doutor Adib Jatene, perguntei para ele se a gente podia comemorar o Dia Mundial Sem Tabaco, e ele foi o grande mestre disso. E a partir daquela data, 31 de maio, esse Dia Mundial ganhou a mídia, os meios de comunicação no Brasil, porque tinha a figura dele, tinha a instituição, e eu estava lá, né? Como assim? Comecei essa coisa aqui. E a partir daí eu recebi depois apoio da indústria, que tinha adesivos de nicotina estragando, olha que coisa. Olha só. Como os médicos não sabiam prescrever, já tinha se lançado o adesivo de nicotina terapêutico para a cessação do tabagismo. Só que foi importada uma quantidade imensa, na época o laboratório era Ciba-Geigy, nem existe mais.
estava estragando o produto por falta de prescrição e manuseio, aprendizado. E aí, a partir daquilo, eu pedi uma doação daquilo, falei, eu vou tratar os pacientes que fumam. E acabei criando uma metodologia própria, porque eu não saí do país nem nada, e o que tinha era muita coisa baseado em, não na atuação médica, mas em aconselhamento, e naquela coisa de vamos que você vai conseguir, né? Sim. Força de vontade, motivacional, trabalho em grupo, coisa que nós médicos não fazemos. O nosso atendimento é privativo, é individual, é uma anamnese direcionada. Até a gente não pode expor os pacientes a isso, até chega a ser claro. antiético Sim. uma abordagem dessa natureza. E eu, como cardiologista, acostumada com intervenções bem objetivas, né? Hipertensão, esse remédio. Colesterol, esse remédio. Eu comecei na prática a introduzir esses conceitos, até que eu criei hoje uma dinâmica própria, né, passando esse tempo todo, e nesse meio termo a ciência também evoluiu, a indústria farmacêutica colaborou com outros medicamentos, aí veio a bupropiona, que é o antigo Ziban, nos anos 2000, Sim. e aí em 2006 surgiu a vareniclina, na época era o Champix da Pfizer, hoje já tem patente expirada. Então foi um grande avanço, e o que eu fiz foi aperfeiçoar a maneira de tratar. Eu digo, é um novo paradigma, porque tudo que se fala para parar de fumar, eu não faço. Ah, para de tomar café para parar de fumar. Falei, não, quero mais que você tome o café e passe por essa experiência, fumando de uma forma diferente, uma abordagem distinta. Então, e isso permite que a gente tenha taxas de sucessos inimagináveis, que são 70%, e está publicado, não é porque eu estou falando, eu tenho um trabalho, né? Tenho Exatamente. alunos que fizeram teses de doutorado com isso, comprovando a eficácia do tratamento. Mas assim, eu sou uma ilha, né? Sou uma ilha tentando disseminar esse conhecimento, essa nova forma de abordagem, mas não é fácil, né? Você inserir um novo conceito, quebrar paradigmas. A medicina é baseada em evidência, você precisa que outros pares testem e validem a nossa experiência. Perfeito. Porque eu sei que é bom, mas outras pessoas para adotar também vão precisar testar o método, né? Perfeito. Eu achei interessante que você falou muito da cardio, né? Uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, porque a cardio ela tem muito disso, né? É uma grande precursora, por exemplo, da medicina baseada em evidência, Sim. dos grandes trials, Sim, né? Então sim. tem muito aquele negócio de não. Essa aqui é o melhor nível de De evidência, evidência, não sei o quê, vamos dar isso aqui. Então tem muito disso até, assim, na minha visão de cirurgiã, tá? Tá um pouco engessado. Muito. E daí, quando você vai para uma coisa de cessação de tabagismo, que tem um componente, inclusive, social muito Sim. grande, a própria, das dependências de maneira geral, né? Mas Sim. a dependência de uma droga lícita é completamente diferente, né? Sim. Você tem que enxergar por outro campo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é, na sua convivência com os outros cardiologistas, você também tentar incutir isso neles, né? Então, eu acho que eu até falo, nossa, eu tô aqui no INCOR, e mesmo lá no INCOR eu vejo como isso é negligenciado. E parte dessa negligência vem dessa inoperância, de todo mundo perceber que parar de fumar não é uma coisa fácil, que não basta dar bronca no paciente para ele parar de fumar, que não vai rolar. Ou mesmo que as estratégias disponíveis, elas são um pouco de baixa eficácia, baixa aderência. Então acaba que, não vamos falar desse assunto não, vamos para outro, né? Vamos tratar o colesterol que fica mais Isso, fácil. então acaba que a prioridade, não que haja de propósito uma tentativa de, como fala, de desprezar isso. Não, é por simplesmente uma incapacidade mesmo de resolver o problema. Então, assim, ele dá um aconselhamento, se limita a isso. E outra coisa também que a gente vê a necessidade de você ter uma metodologia que monitore realmente o paciente. Porque muitas vezes o paciente fala que parou de fumar e ele não parou. E isso muitas vezes impede que o médico veja o real benefício da cessação. Então acaba que até em estudos observacionais, quando você vai pegar a população que parou, que não parou, que comparado com quem nunca fumou, você às vezes não vê o impacto real da cessação, que chega a ser muito evidente e grandioso, mas desde que o paciente tenha realmente parado de fumar. Então, tem muitas limitações de dados, de estudo, porque não houve a comprovação necessária. Aquele paciente que disse que parou de fumar, não parou de fumar. Isso contamina uma amostra, dando a ele uma condição de não fumante, coisa que ainda é. Então, a gente vê isso repercutir em dados clínicos objetivos. Por exemplo, a tese de uma aluna minha, da Patrícia, ela fez uma tese com marcadores genéticos para avaliar melhor forma de tratar, se usava marcadores para resposta a fármacos ou se usava o melhor tratamento, envolveu um grupo muito grande de pacientes, foram mais de 400 pacientes estudados e randomizados. Um grupo fazia o marcador, outro grupo recebia o remédio
por ser o melhor remédio. O outro, de acordo com aquele marcador, supostamente que pudesse estar relacionado a um desfecho melhor ao tratamento como o propiona ou varenicline, e no caso do outro braço, varenicline. E aí esse estudo mostrou que a melhor estratégia é usar o melhor fármaco. Os marcadores, infelizmente, de polimorfismos não se confirmaram que sejam adequados, eficientes, ou seja, não funcionaram. Mas o tratamento mostrou que esse grupo que usou a vareniclina, usou a minha estratégia, que é, eu vou falar sobre ela, que é uma técnica que eu criei logo em seguida, e tinha no grupo 115 pacientes que eram hipertensos. E desses 115 pacientes, 80 pararam de fumar. E o que aconteceu? A pressão arterial dele despencou. A pressão arterial caiu 10 milímetros, sem mudar remédio de hipertensão, sem mexer em nada, tudo continuava como estava. O grupo que parou de fumar, em 12 semanas, a pressão arterial caiu, a sistólica, 10 milímetros, que é como se fosse um remédio, gente. Sim, sem ter. E 5 milímetros de diastólica. Você vai na literatura, não existem trabalhos assim. Por quê? Infelizmente, os médicos têm metodologia inadequada para os pacientes pararem de fumar e muitas vezes não comprovam a cessação. Coisa que no meu trabalho teve. A gente fazia o monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono despenca, vai para valores de 1 a 2 partes por milhão, que é de não fumante, e antes disso é 11, 12, 13, e isso acaba sendo um marcador de consumo de cigarro. E o cigarro tem substâncias que, além da nicotina e inúmeras outras, como o próprio monóxido de carbono, alcatrão, várias substâncias, tem um efeito no sistema endotélio, em liberação de catecolaminas, que fazem com que o paciente tenha essa alteração de hipertensão. Então, o cigarro não é causa de hipertensão, mas ele é agravo de hipertensão. Perfeito. Então, nessa condição, parar de fumar faz parte do tratamento. Aí você vai na diretriz de hipertensão, tem uma linha de tabagismo. E assim ocorre no diabetes. No diabetes, você sabe que tem mais evidência até. Se é endócrino, né? Tem bastante evidência que o fumante aumenta a resistência à insulina, aumenta o risco de diabetes. E mesmo com peso menor que o não fumante, metabolicamente é desfavorável. Então, tem um corpo de evidência melhor até do que relacionado. Por quê? Porque você pode medir a glicemia. Exato. E a gente consegue analisar a resistência insulínica, tem outros marcadores mais indiretos do que só a hipertensão, que é a medida da pressão, né? Verdade. E já que você falou disso, então vamos falar um pouquinho antes da gente entrar no seu método, porque eu quero ouvir muito sobre isso, até quando você desenvolveu. Mas falar das complicações que o cigarro causa. Então, você falou do agravamento da pressão arterial, do agravamento do diabetes. Isso. O risco cardiovascular, que na verdade toda essa expertise é por conta disso, né? Exatamente. Então, assim, o cigarro é um grande assassino, matador de vidas, né? Ele encurta a vida das pessoas. Em média, dos homens morrem 10 anos antes do previsto. As mulheres 14. Tem 2 estudos clássicos muito bonitos, né? Eu estudo dos médicos ingleses, começou em 1915, acompanhou mais de 50 anos, e o médico que começou esse estudo, o Richard Pitt, ele recebeu até na Inglaterra uma medalha de ser um homem distinto, né? Pelo estudo que fez. Enfim, e tem o estudo das enfermeiras americanas, que ainda também está em andamento, e tem várias coisas bonitas, e esse estudo mostra que as enfermeiras americanas que fumavam em comparação às que não fumavam, morriam em média 14 anos antes. Então, ele é uma condição de agravo para a saúde, tem mais de 40 doenças relacionadas. A doença cardiovascular é a que mais impacta na vida das pessoas, embora todo mundo relacione o cigarro com o pulmão. Mas, na verdade, o maior número de vítimas são acidente vascular cerebral e o infarto agudo. E o que é pior, precocemente. Isso que é a grande questão, né? Perfeito. Então, isso sempre, você pega pessoas, vai numa unidade coronariana, ou mesmo, você é neurocirurgiã, né? Pacientes que têm AVC, quando você vai ver os mais jovens, quando você vai ver o fator de risco, o cigarro. Hoje em dia tem outros, né? Infelizmente, né? Hoje em Muita dia tem droga. os meus abusadores de anabolizantes. Tem os vapes, né? Os vapes também, e também, infelizmente, eu tenho vontade de falar, mas não vou falar. A maconha, eu sempre falo uma frase antes, a porra da maconha. Falei. Não tem problema. Porque todo mundo acha que ela é inocente. Você que pode. Meu Deus, nas primeiras 2 horas que o camarada fumou lá um cannabis sativa com THC, ainda mais hoje em dia, turbinada, porque até isso também foi turbinada. Esquece o Woodstock, aquela maconha. Exatamente. 4% de THC. Hoje é 20, 25, 30 e tem droga sintética. Quem usa o raspadinho, aí o macerado lá, é droga sintética, só para saber. O pessoal borrifa a droga K. Tem altíssima concentração de THC. Então, nas primeiras 2 horas, existe o risco cardiovascular elevado. E hoje no mundo, é uma das drogas em mais ascensão, porque há
Tem uma aura, né? De uma que, aura. ai, em volta, ui, né? essa aqui é Não, natural. tem uma- Essa isso, pode. tem- Bobageira. Sem contar nas outras coisas cognitivas. Mas, enfim, voltando para o cigarro, e às vezes o pessoal usa os dois. Só que é engraçado. Como o cigarro no mundo passou a ser mal visto, olha que coisa. Muitas pessoas passaram a usar a maconha de forma independente, né? E aí que surgiram os estudos comprovando esse efeito do risco cardiovascular. Porque era até então, a conta do risco Ficava cardiovascular toda por um ia para o cigarro. cigarro. Então, com essa separação, dá essa distinção. Embora agora, de novo, outra medida da indústria, que foi o cigarro eletrônico, vem ganhando esse espaço também que estava perdido. Na verdade, é uma ocupação de espaço vamos dizer assim, econômico, né? Para permanecer e perpetuar a dependência. Mas são esses agravos cardiovasculares e depois você tem aquela quantidade, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aí que é interessante. Os fumantes por volta de 60 anos são os que começam a ter quadros respiratórios e aí ser muitas vezes um motivo pelo qual o indivíduo muitas vezes quer parar de fumar. Então tem aquela faixa de 40 ou 50 que é a doença cardiovascular. Ele Sim. sobreviveu, passou dessa fase, ele vai para a Começa. segunda. Vai pro E segundo. as doenças, obviamente, relacionadas ao câncer, isso também que vai pegar essa faixa etária dos 50 para cima, e aí vem câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de esôfago. Aí A lista a é lista é gigantesca. grande. É. Câncer de bexiga. Bexiga, pâncreas, entendeu? Até câncer mama tem relação com o cigarro e endométrio. Então, assim, complicado. Eu gosto de falar do de bexiga, né? E do Sim. endométrio, como você falou, porque senão fica aquela sensação que é só por contiguidade, né? Que é só assim, onde Sim, aspirou a fumar, onde a sim. fumaça passou. E na verdade não, né? Não, A é distância, onde ela inclusive. foi metabolizada e eliminada, entendeu? Isso. Porque ela está em todo lugar. Perfeito. A fumaça ela ganha corrente sanguínea através de inúmeras substâncias formadas, altera o DNA, que pode se manifestar tardiamente. Mas assim, o mais importante é que parar de fumar, gente, vale a pena em qualquer momento. E às vezes os pacientes acham que porque estão velhos ou porque Vocês já com estão 80 doentes. anos, vale a Todo pena. mundo que parar de fumar vive melhor. Eu não sei quanto cada um vai viver, mas eu garanto que vai viver melhor. Isso as pessoas percebem, é muito evidente. Uhum. E eu sempre, quando eu atendo os pacientes, hoje em dia tem o meio de comunicação, é o Instagram, as mídias sociais, né? Então, mantendo a ética que antes a gente nem podia fazer isso, mas agora se você não identifica o paciente, você pode ver uma coisa real, né, que acontece. Então, esse é o lado bom e as pessoas dão muito depoimento, né, os pacientes. Sim. Então, é uma forma eu até costumo, quem convence alguém a parar de fumar não sou eu, é o meu paciente que passou pela experiência Exato. Perfeito. e que estimula o outro, fala, pô, isso aqui é bacana, eu não sofri, eu consegui, é possível, eu melhorei muito. É interessante isso que eu vou falar agora, porque é muito comum. Os pacientes, quando chegam nessa faixa de 60, 65, eles não vão reclamar de falta de ar. Não esperem um fumante chegar e falar, eu quero parar de fumar porque eu estou com falta de ar. Não vai acontecer. E às vezes ele está com DPOC grave, um enfisema grave. E como isso se manifesta para ele? O cansaço, sabe o que mais, gente? O quê? Perca de peso, sarcopenia. E é impressionante. Eles param de fumar, eles ganham peso, ganham massa muscular e rapidamente. Então, assim, o único paciente que eu gosto que para de fumar e ganha peso são esses nessa fase. E é muito interessante como isso também é subestimado, porque o pessoal acha que já está naquele momento, não tem o que fazer. Dali para frente. É porque a gente ouve muito isso, Não. né? Ah, fumou a vida inteira, fumou tem mais de Sim. 60 Não adianta, anos. deixa Não ele. adianta, deixa ele. Não é verdade, de forma nenhuma. Mas os pacientes recuperam o peso, isso é o mais bonito. A paciente está em caquexia, ele vem falando, doutor, eu estou preocupada porque eu estou emagrecendo muito. A gente logo pensa, meu Deus, câncer de pulmão, né? Sim. Não é, Exato. você faz a tomografia, Tem tem nada. DPOC, enfisema, bronquite, graças a Deus não tem o câncer. Eu falo, você está salvo, meu amigo. Vamos parar de fumar que resolvemos o seu problema. E a pessoa melhora, mas assim, é uma coisa impressionante. Como a doença interrompe, diferente do que a literatura fala, porque eu volto a dizer, a literatura fala isso porque ela é baseada em informação, muitas vezes não fidedigna, quando o paciente diz que parou de fumar sem ter parado. E aí acaba contaminando o olho do observador, porque eu faço a monoximetria. Eu sei que meu paciente parou de fumar, eu comprovo isso. Então, por isso que eu acho que o que está faltando em todo lugar Perfeito. é um monoxímetro. Não, perfeito. Com certeza. Eu vou adicionar aí uma comorbidade, que é uma coisa muito particular da neurocirurgia,
mas a principal causa de surgimento de novos aneurismas nos pacientes que têm aneurisma cerebral é o tabagismo. É a com principal. certeza. É. Assim, daí todo mundo... E é interessante isso, né? Porque o paciente, eu recebo muitas vezes o paciente que, por exemplo, tem a mãe que teve um aneurisma. Aham. Daí ele vem porque fez um exame de imagem e diagnosticou. E ninguém falou pra ele parar de fumar. E daí assim, Impressionante. doutora, não, mas eu tô tratando minha hipertensão, tô tratando minha diabetes. Não, tudo bem, é legal. Mas Sim. assim, e o cigarro? Porque o cigarro é a principal causa. E não só do rompimento, mas principalmente do surgimento de novos. Nossa, e nem eu sabia, hein? Oh, agora eu aprendi. E é um bom argumento também, né? Porque assim, Perfeito. formação de novos aneurismas. Inclusive, é o único fator de risco que a gente sabe que dá novos aneurismas. Porque a hipertensão, por exemplo, a gente sabe que aumenta a chance de romper o aneurisma que já tem. Sim, Mas perfeito. formação de novos, só o tabagismo. Que impressionante. Olha, então assim, eu falo para os meus residentes lá no INCOR, eu falo, gente, quanto mais o tempo passa, mais eu fico indignada de como podem ter produzido uma substância assim, Sim. vender, ainda fazer um outro que veio para ser pior que É isso ele, que eu ia né? dizer, e a gente transformar esse marketing e a nossa... É engraçado, Jaqueline, você falando, professora, que a minha geração e da Ana, na minha turma, por exemplo, tinha um colega que fumava Não é muito Sim. e comum, era realmente. muito mal visto, assim. A gente fazia intervenção nele toda semana. E hoje em dia ele não fuma mais. Mas, Que assim, bom. mas era o único. Sim. A gente viveu aquele momento onde passou a ser socialmente Não inaceitável. aceitar, 2009. Eu lembro demais quando São Paulo proibiu de Isso. fumagem. Eu morava ainda em Fortaleza. É o Maluf. Foi super Não. mal visto na época. O Maluf foi antes, Foi quando ele antes. era prefeito, em Isso, 94. quando ele era prefeito, que ele colocou queria a lei, né? E daí depois veio a lei nacional com o doutor Adib Jacente, porque ele foi ser Isso, ministro em isso. 96. Eu lembro tava muito lá, disso. gente, eu tava lá. Eu lembro muito disso porque Mudou. eu tenho uma família de tabagistas, né? Sim. Então eu lembro bem. E é isso, gente. Pra quem não viveu isso, a gente ia num restaurante, a roupa ficava cheia. Você não Sim, fumava. horrível. Você fumava dentro de avião, né? Basta dizer Então, isso. aí Você 2006 fumava no que foi avião. proibido. E eu Exato. escrevi o artigo para a Folha de São Paulo. A Folha de São Exato. Paulo tem a página 3 lá, que um dá opinião Sim, a favor sim. e outro contra. Hum. E eu disse que eu era a favor de proibição e dei toda a minha argumentação. Aí eu fico pensando, quem que era o camarada Quem de que baixo, era? né? Exato. Hoje em dia? E aí Tá com trouxeram de vergonha. volta, né? Trouxeram de volta repaginado numa coisa que parece Isso, interessante. Isso, que se cheirosa. vende cheirosa, E que com parece que tem sabor. risco. E que se vende como se fosse uma coisa que não tem Inócua, né? Inócua. Risco zero. Não, risco zero de complicação e risco zero de viciar. Sim. Então, assim, a gente viu isso, né, anos depois e a geração abaixo da gente já Já tem tá com o índices- pendrive. Já tá com o pendrive e índices muito mais altos. E um gap, Um né? gap Porque realmente, geracional. Sim. você pega o pessoal de, eu acho que de 50 pra cima, Aham. ainda tinha muito a cultura do cigarro, né? Cigarro, Como eu falei, sim. eu sou de uma família de tabagistas, meu pai faleceu de câncer de pulmão, Uhum. tá? Meu irmão é tabagista, minha mãe é tabagista, e eu lembro, minha mãe falava muito isso, falava assim, porque era bonito fumar, eu comecei a fumar Sim. porque era bonito. Então a gente tem ali dos 50 pra cima, Sim. e daí a gente tem a turma de 25, 27 pra baixo, De 30 30 pra pra baixo, baixo. então a gente tá exatamente no gap, né? Uhum. E me fala pra você que trabalha com isso, como foi ver isso? Então, Porque você deve ter sabe sido que desesperador. a gente enxergou isso com bastante propriedade, como estava depois da pandemia, em 2022. Uhum. Por quê? Aí 2020 teve aquela história da pandemia, estava tudo muito, muito trancado. Em 2022 as pessoas começaram a sair das tocas, né? Foi quando, na verdade, eu comecei a receber jovens, 19, 20, 21 anos, desesperados porque estavam viciados em vape. Abriu a porta da pandemia, o pandemônio estava montado. Então, eu comecei a receber no consultório em 2022 uma demanda de gente jovem que vinha parar de fumar porque estava absolutamente viciado e desencadeia quadros de ansiedade, porque é muita nicotina, a pessoa usa aquilo ali 1.000, 2.000, 3.000 vezes. E aí eu comecei a dosar a nicotina, a cotinina na urina para eu ter uma ideia de como é que eu ia tratar. Porque, a rigor, se você fosse escutar o que a indústria do tabaco fala, isso aí seria tratamento do tabagismo. Exato. Sim, Você começou. deixa o cigarro. Aí eu estava recebendo gente que nunca fumou cigarro, que veio desesperada porque estava comendo com farinha o tal do vape. Sim, consumindo absurdamente, sem controle, sem vontade de fazer mais nada, a não ser ficar vaporizando, deixando de fazer esporte, tendo crise de ansiedade. Horrível. Pai e mãe preocupada, vindo
gente com 22, 23 anos, com o pai e com a mãe junto. Falei, gente, o que está acontecendo aqui? E aí eu comecei a dosar, porque eu fazia protocolos de pesquisa, eu dosava com nicotina, cotininha, usava sempre marcadores, ou monóxido, né? E aí eu falei, vou medir isso aqui. E o que me assustou? Eu media naquela molecada, os valores de nicotina davam sempre acima, era um semi-quantitativo que eu fazia na urina de cotinina. Dava valores de quem consumia mais de 20 cigarros por dia. Eu falei, o cara nunca fumou cigarro e esse aqui disse que é melhor que o outro, como é que pode ser melhor que o outro? Aí isso me motivou a fazer uma outra pesquisa, que eu fiz com a parceria com a Vigilância Sanitária, que também foi minha parceira na Lei Antifumo, que a gente publicou o trabalho dosando monóxido em bares, restaurantes, e nos funcionários antes e depois da lei. E aí, essa lei, isso que fez a lei pegar, porque todo mundo via e assoprava lá o monóxido, mediu o monóxido no ambiente, estava ruim, a imprensa deu divulgação, as pessoas entenderam a lei, até os fumantes entenderam a lei. Falei, nossa, eu tô péssimo. Exatamente, até os Enfim, fumantes aí eu entenderam. chamei o pessoal da Vigilância Sanitária, falei, gente, vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos agora não pegar as pessoas do consultório, porque os do consultório eu sei que estava tudo ferrado, né? Nicotina mais alta do que fumante, aí tendo que tratar para valer, que nem gente grande, com medicamento, usando a mesma estratégia, o tratamento é igual ao do fumante, tá? A medicação, a estratégia terapêutica, o que a gente faz, é tudo igual. É dependência à nicotina que a gente trata. E aí a gente foi para a vida, bares, restaurantes, então a vigilância sanitária aí, só que a gente saiu do xixi, porque como é que você vai numa balada pedir, Isso, olha, faz faz xixi um aqui. Aí o pessoal da toxicologia do HC, do Laboratório de Toxicologia, desenvolveu um salivete para a gente usar. Que legal. E aí então a vigilância sanitária saiu coletando, foram mais de 10 mil pessoas entrevistadas preliminarmente, até em Lollapalooza, Rodeio, em várias cidades de São Paulo, Campinas, foram 7 ou 8 cidades de São Paulo, bar, restaurante, balada, e aí a gente descobriu que a turma que usava eletrônico realmente confirmou aquele dado anterior, e para pior. Pessoas muitas vezes que estavam usando o produto pontualmente, vou usar nessa balada, chegava a atingir numa noite valor de cigarro que você não vê num fumante. Se um fumante fumasse 100 cigarros, ele morre, né? Morre por intoxicação. E você via valores que você jamais observaria num fumante. Aí então publicou, esse trabalho está publicado, quem quiser ver está no Deixar de Fumar. E esse é muito citado esse trabalho, porque foi publicado internacionalmente, mostrando até que... pôr na descrição Sim, do vídeo. porque mostrou que cigarro eletrônico não é inócuo, que é altamente viciante, que atinge capacidades de nicotina que você jamais conseguiria ver num fumante de cigarro convencional. A dependência é mais intensa, ela é cheia de manifestações intensas, de incapacidade de deixar o produto, e em pouco espaço de tempo a pessoa sai de um uso eventual mais rápido até do que do cigarro convencional. E está refém dessa situação, e isso implica em risco maior, porque, por exemplo, você fumar um maço de cigarro, você dá 250 tragadas. A turma do vape dá 1.000, 2.000, já vende vape com 40 mil tragadas. 40 mil puffs. E aí a pessoa consome 40 mil puffs em uma semana, 10 dias. Faz a conta quanto que ela está usando. Caraca. E aí essa exposição não tem combustão, realmente não tem. Só que a quantidade de nicotina, de material particulado, que esse indivíduo, metal pesado, que a pessoa está inalando, não é um vapor, é um aerossol cheio de substância tóxica, que o indivíduo bombardeia o pulmão. E por isso explica que a gente vê jovens com pulmão de pipoca, internado com doença respiratória, desencadear quadro de asma grave, aumento de risco de AVC, porque é uma nicotina impensável que esse indivíduo consegue consumir. E isso, quer dizer, foi aperfeiçoado para o mal, eu falo, porque mata mais rápido do que o outro. O cigarro ainda demora 40, 50 anos para produzir uma doença. E esse não. E daí ainda tem um outro ponto, né? Porque você falou que começou a ver isso a partir de 2022. Isso. Então, ainda tem os pacientes que vão sobreviver a essas Sim. complicações e os riscos futuros que a gente nem Nem sabe conhece quais são. E olha, né? e olha como é que são as coisas. Então, o Brasil proibiu, ratificou, a Anvisa ratificou, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Pneumologia, a Associação Médica Brasileira, todo mundo ratificou, deu razão à Anvisa, porque é necessário isso. E olha, mesmo proibido o produto, já repercutiu, infelizmente o Brasil vinha há mais de 20 anos decaindo o número de fumantes. Sabe o que aconteceu? Voltou a subir. E sabe por que voltou a subir? Essa turma do eletrônico está saindo do eletrônico. Para sair do eletrônico, ele não consegue deixar a nicotina. O que eles fazem? Vão fumar cigarro.
tabaquinho enrolado. Tabaco enrolado. Tabaco enroladinho. Eles fumam tabaco enrolado, porque eles acham que é da A natureza. gente voltou para 100 anos atrás. É a mesma história do é natural, que nem o É fumo do isso. nosso avô. Não, mas é importante É falar isso, isso. tabaco tem enrolado. muita gente que a gente ouve, leigo, né? Que Sim. fala, que fala assim, mas o meu avô, que nem aquela fala, É. fumou o tabaco enrolado Lá até eles os fumavam 90 fumo, anos. então, os nossos avós fumavam fumo de corda, que é o fumo de paieiro corda, muitas vezes. sim. Essa turma não pega a seda e compra o tabaco, e aí bola o cigarro de tabaco. Às vezes mistura com a maconha junto, enfim. E aí as pessoas estão fumando isso, aumentou o número de fumantes, a prevalência voltou a subir depois de 20 anos de queda consecutiva. Então, quer dizer, tem que proibir, agora tem que descer o cacete mesmo, porque É difícil, né? Não, Sacudir com as certeza. pessoas. tem que sacudir. Não, na verdade, falta Isso, fiscalização. Pô, falta. aliás, o nosso país tem um grande problema, falta de lei, ou de cumprir a lei, de executar a lei, né? De obedecer leis. Esse que é o nosso problema maior. Então, Verdade. essa é uma situação como essa. É proibido, mas você vê as pessoas vendendo. Não, é isso que eu ia falar. Você vê vendendo em Não. qualquer lojinha. Não, você pega vê. os aplicativos aí de compras, Sim, de solicitação, exatamente. vem com outro nome e vende descaradamente. Não, volta e meia, a gente a gente que tá na rede social já recebe todo tipo de maluquice, né? De aluno de medicina dentro de hospital. Como você falou que antigamente Sim. o nosso aluno de medicina usando, vaporizando, que chama o É. nome correto, dentro de hospital, já teve foto dentro do centro Cirúrgico, cirúrgico. é. Imagina que loucura. Sim, porque Então. as pessoas hoje Isso. Meio que principalmente acham que é os normal, homens que tipo, fica mais fácil, tem aqueles bolsos de interno de casaco. Eu já vi vários, cinema, não sei o quê. O pessoal vai lá, Então, e aí criou uma outra demanda. Então, hoje eu trato pessoas que eu já tratava antes. Aí vocês falaram da lei antifumo, é interessante isso. Quando eu comecei a tratar, década de 90, dos anos 2000, a população era para cima de 50 que vinha parar de fumar, porque eram os que tinham sintomas de doença e procuravam por conta disso. Aí, com a lei antifumo, 2009, 2010, começou a aparecer gente de 30 a 50 anos, porque tinha que descer para fumar, ficou chato, não quero isso, tal. Começou a perceber a dependência também, porque não podia fumar, ficava incomodado, e aí porque não daí a podia pessoa descer começou toda a hora. perceber a dependência, né? E aí, com essa porcaria do eletrônico, agora a gente, eu até falei no meu consultório, eu quero que não é mãe e pai que tem que marcar consulta, porque aí cria até um problema ético. Com certeza. Como é que a mãe e o pai pegam um cara de 21 anos que vai querer que o cara pare de fumar sem ele querer? Se ele querer, é É um impossível. problema. Eu falei para minha secretária, você não me deixa pai e mãe marcar consulta. O interessado é que tem que marcar, porque senão é um problema. Não, mas é um problema. É um E problema. você falou isso, e é verdade, assim, se você conversar principalmente com os psiquiatras que fazem muito, né, Aham. adição, Sim. eles falam muito disso, que se o paciente não tiver comprometido Sim, com né? deixar o vício, não adianta. Porque aí vocês vão entender quando eu for explicar minha técnica, vocês vão falar a hora vamos certa, porque eu falo bastante. Não, Então, já vocês me sinalizam. Precisa da participação do paciente. Sim. É a parte do tratamento que envolve a decisão, a tomada de decisão, a execução, né? Jaque, então vamos lá. Eu queria que você contasse, antes de você contar a sua técnica, começa contando pra gente como que você percebeu esse gap, porque você criou uma técnica porque você percebeu um gap, né? Uma dificuldade de Aham. fazer o sessão. Então, como você percebeu isso? O que tinha de recurso Tá. antes de você criar a sua técnica e como foi a luta? Porque eu imagino que tenha sido uma Então luta é grande assim, pra criar. eu trato tabagismo, como eu falei, desde 1993, aí foram surgindo os medicamentos, eu fui fazendo protocolos, então fui ganhando uma grande experiência, e todos os protocolos, aí teve reposição de nicotina nos adesivos, e depois o comprimido por boca, e os comprimidos por boca, que foi o Ziban o primeiro, e depois o Champix o segundo, todos tinham algo em comum, sempre o tratamento do tabagismo, e até se você for ler o PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes Clínicas para tratar o tabagismo, tem essa orientação, tá lá essa orientação, é a que está em vigência. Eu até falo para meus residentes, para fazer a prova, faz de acordo com o que está no Marca lá, PCDT. marca Não faz o que eu estou mandando fazer, porque você vai tomar pau, entendeu? Não está no guideline, porque minha conduta ainda não foi incorporada Perfeito. na prática clínica. Foi na minha prática clínica, opinião de especialista. E como que eu criei ela? Em 2015 eu segui a regra. Eu prescrevia remédio para parar de fumar. Eu já fazia diferente, que eu prescrevia antidepressivo ansiolítico junto, porque 50% dos pacientes usam nicotina Com como certeza, ansiolítico perfeito, antidepressivo, perfeito. e o remédio para parar de fumar não tem essa capacidade de falar, a nicotina é mais potente, o remédio é menos. É igual obesidade. mesma Isso, coisa. exatamente Comer é isso, antidepressivo, exatamente também, aí, paciente, é a mesma ansiolítico, coisa, né?
Inibidor muitas da vezes recaptação de serotonina. Então, eu começava com isso. E eu já tinha uma taxa melhor do que os estudos convencionais. Então, você está falando de 35%, 40% de cessação com vareniclina, eu já tinha 50%, 55%, porque eu associava fármaco. Não parava com um, eu dava um outro, segundo, eu potencializava. E eu usava as medidas padrões. Eu mandava o paciente tal dia parar de fumar. Eu ainda era mais flexível. Os protocolos da vareniclina, fase 3, era para parar de fumar no 8º dia. Inclusive, no 7º dia, a gente ligava à noite para o paciente e falava, olha, amanhã o senhor já vem sem fumar. Mas é engessado, assim. Então, Bem engessado. Sempre se assim. E tinha todas aquelas mudanças. Evite gatilhos, não tome café, não beba, não saia com fumante. Sabe essas coisas que... O fumante, tudo que o fumante faz, o não fumante também faz. É o cigarro que está no cenário, não é o cenário que é diferente, é tudo igual. E aí um paciente meu, no consultório até, eu falava, ó, você vai comprar tal remédio, o Champix sempre foi muito caro. Aí o paciente reclamava, nossa, mas esse remédio é caro. Eu falei, não, mas ele é caro, mas vale quanto pesa, o senhor vai perder o prazer de fumar. O paciente retornou, sentou na cadeira, falou assim, doutor, a senhora é uma mentirosa. Eu, o quê? Que susto, né? Eu gastei R$ 1.500 e a senhora mentiu para mim, a senhora disse que eu ia perder o prazer de fumar e eu fico lá na minha varanda, eu sento, que ele já tinha negócio, em casa também, tem a área do fumante, né? Sim. Eu sento na minha varanda e eu acendo meu cigarro, está maravilhoso, delicioso, então a senhora mentiu para mim, aí me deu uma raiva, sabe? Eu levantei da cadeira, fui até a parede espontaneamente, falei, tá bom, então eu quero ver o senhor fumar, olhando a parede, que era tipo o castigo lá de antigamente. Naquela hora que eu fiz aquilo, foi um ato totalmente espontâneo. Caiu a ficha para mim. Falei, nossa, é isso. Aí eu voltei com calma para minha cadeira, expliquei para ele, então vamos combinar uma coisa. Como o senhor não percebeu esse efeito, alguns pacientes percebiam esse efeito. 30% percebia que perdia o prazer de fumar e por isso que perdia o sentido de continuar fumando, por isso que a taxa de sucesso do remédio era 30%. Então, e com a técnica que eu adotei a partir de 2015, eu falava para o paciente assim, se eu começo a tomar um remédio, toda vez que o senhor quiser fumar, o senhor se levanta, se retira, vai fumar em pé, mas não na varanda, na área de serviço, num local mais isolado, sem graça, sem nenhum estímulo que não seja o cigarro. E eu passei a adotar isso em 2015. Legal. E foi tão intensa a mudança, dobrou a taxa de sucesso. Aí eu peguei o meu banco de dados, que eu tenho um software que eu desenvolvi, então é um banco de dados contínuo, e fui aperfeiçoando o tratamento por conta desse software que eu uso, que eu desenvolvi. Então é uma anamnese específica, tem todos dados específicos, você faz perguntas específicas para ajustar o tratamento, se está com abstinência ou não, que é um questionário que eu tenho de conforto, uma escala de conforto, enfim, algo bem direcionado e robusto. E aí eu peguei meu banco de dados, eu anulei o ano de 2015, isso foi em 2019. Eu tinha mais de 300 pacientes tratados entre 2016 e 2019. Comparei com o meu banco de dados anterior de 2011 até 2014, né? Quando eu usava a técnica de marcar a data versus a técnica do fumar restrito, que é essa técnica popularmente conhecida como castigo, mas não é castigo, é fumar restrito. E aí a taxa de sucesso foi o dobro, e o tratamento farmacológico era o mesmo. E aí eu passei a adotar isso em outros protocolos, que são as publicações que eu tenho, de outras alunas com outra amostra. Quer dizer, o resultado é robusto. Você repete a amostra em outro momento, com outras pessoas, o resultado se confirma. E até hoje vai fazer 11 anos agora, né? Que a técnica eu adoto, e ela é uma mudança de paradigma, facilita a vida do paciente, não cria pânico com a data marcada, ele se despede do cigarro de uma maneira que ele acha sem graça, o que eu estou fazendo aqui, vai diminuindo o consumo até ele ficar confiante e parar. Geralmente é no primeiro mês de tratamento, ele fica com a medicação ainda por mais 2 meses. É um tratamento de 3 meses, gente. Que doença crônica se trata assim? Mas o remédio da ansiedade vai mais tempo. Eu até falo no mínimo 1 ano. Perfeito. E se o paciente quiser o resto da vida, não tem problema. Eu gostei muito de como você contou a história, por isso que eu vou até fazer um comentário aqui, porque a gente fala muito, né? Sim. De medicina baseada em evidência, de você ter as melhores evidências. E eu gostei muito de como você contou, porque você contou, né? Uma coisa é o que está no guideline. Isso. E outra coisa, por exemplo, você falou da ansiedade. Porque muitas vezes fica parecendo que a gente é viciado em guideline, viciado em protocolo. Sim. E, na verdade, você tem o fato de você ter uma percepção na sua clínica, primeiro, para, por exemplo, incluir o antidepressivo. Sim. Porque você vê sintoma de ansiedade,
fala muito sobre a personalização do tratamento. Sim. Porque, assim, Amplia o olhar, né? exato, Sim. né? Que assim, essa é a diferença. E daí, conforme você foi contando, que daí você teve uma ideia Sim. e você foi lá e fez uma análise retrospectiva, né? Usando o seu banco de dados, e depois você Validou replicou isso. Repliquei. Então, assim, É. você vê como a beleza de onde surge, como surge O conhecimento científico, a metodologia. Exatamente. Aqui ninguém está abrindo mão. É que realmente, quando eu falo para meus residentes, é que ainda não teve tempo suficiente para que isso seja incorporado. Claro. E talvez eu nem esteja viva quando isso acontecer. Espero que sim, mas a medicina anda rápido. Mas precisa ter protocolos, e muitas vezes protocolo envolve recurso financeiro. Perfeito. Esse é o grande problema. Então, Exato. por exemplo, essa é uma técnica comportamental que quem vai patrocinar? Exato. Quem vai patrocinar um estudo com pacientes para ter todo um protocolo que custa aí R$1.000, R$1.200, R$3.000, R$4.000, o segmento de um paciente? Então, não tem recurso. Não é um remédio Não novo é um remédio que vai fazer novo. você lucrar X, Não. né? Exato. Então, assim, essa é a Perfeito. questão. Vai ter uma limitação que talvez a gente não... Por isso que eu falo, pode demorar anos. Por quê? Porque a maneira como o estudo é feito, a não ser que o Ministério da Saúde queira incorporar, vamos fazer então nas unidades, mas precisa disso. Aí entra a Exato. força política, uma série de coisas. A minha metodologia está aqui para quem quiser Perfeito. testar. E o fato é que ela é muito eficiente e aí se replicam cada vez mais. E hoje os meios de comunicação, no Instagram e tudo mais, isso é muito... Exato. Como é que chama quando fala que... Viraliza. É a experiência dos pacientes. Então, um acaba indicando o outro e é bem interessante. E você falou uma coisa interessante, que é no guideline de hipertensão e nos outros dos Nossa, é uma linha. é uma linha. Nos de diabetes, eu acho que como a gente tem uma necessidade muito grande, porque a pessoa para de fumar, ela para de fumar. Sim. A pessoa que tem obesidade ou tem diabetes, ela não vai parar de comer, né? Sim. Então, a gente tem a história do círculo lá do cuidado centrado no paciente e a identificação hoje em dia do padrão alimentar, se é hedônico, se é Sim. transtorno de ansiedade. 20% dos pacientes com obesidade têm transtorno alimentar associado, mesmo Sim. sendo obeso. 20% é bastante. 20%. Então, assim, é bastante gente. Então, a gente conseguir identificar esses outros padrões que estão para além do tratamento medicamentoso e do diagnóstico que você instituiu, seja ele qual for, né? E esse cuidado com o restante dos aspectos da vida do doente. Porque também não adianta se você fez o paciente parar de fumar, ele tá agora estressado, ansioso ou depressivo. Tá, porque ele vai voltar. O que eu digo Ou muito vai virar, pro paciente. ou vai virar Isso. gordo mesmo. Exato, vai. A gente fala muito na obesidade, por exemplo, né? Que, esse remédio X de vez em quando sai na mídia. Esse remédio faz o paciente piorar a ansiedade, ou tem a associação ou não com quadro depressivo. Eu digo para o paciente, se o comer transtornado for um sintoma, se eu tenho uma barraca e eu cortei a perna daquela barraca, ela vai cair. Se o comer ele é um sintoma, se o fumar ele é um sintoma, e se você não tratar a doença de base, o paciente não vai conseguir nem parar de fumar e nem vai sentir a melhora da qualidade de vida. Então isso é brilhante. Exato. E o acompanhamento hoje, até pegando um gancho que você falou, é importante que se diga, os pacientes com obesidade mórbida, a prevalência de tabagismo é mais alta. Exato. Sim. Em pacientes com obesidade mórbida, porque o distúrbio é comum, ele tem um distúrbio de ansiedade generalizada. Total. Isso faz com que ele coma, com que ele beba muitas vezes. Várias válvulas de escape. Ou que ele fume. Então, não adianta, eu já recebi vários pacientes bariátricos que pararam de emagreceram, mas duplicaram o consumo de cigarro. E se você não trata a ansiedade, ele vai para o álcool. Ele vai. É impressionante. Então, assim, eu sempre entendo a obesidade como algo muito parecido com o tabagismo, no quesito de que, no caso da nicotina, tem um efeito psicoativo muito mais intenso, mas a comida também é feito recompensa, né? Não com essa capacidade dopaminérgica e tudo mais, né? O cigarro é mais perfeito nesse aspecto. Ruim. Mas, enfim, tem um elo em comum. E hoje a possibilidade de você usar uma medicação como o tirzepatida é maravilhoso, né? É um remédio também que eu falo que é a vareniclina do cigarro. Total. É a tirzepatida para obesidade. E aí tem muitos pacientes fazendo o tratamento concomitante. Tem paciente que eu recebo por 126 quilos, 130 quilos. Então ele já vem, já começou o tratamento e fala, não, é bem-vindo. A gente só espera iniciar uma medicação para ver a tolerabilidade, dá um tempinho necessário, acrescenta o meu, ou ao contrário, começa com o meu, acrescenta o outro. Eu sempre falo na sequência. Eu quero tratar tudo. Eu falei, vamos começar uma coisa de cada vez, porque se você melhorar, a gente não vai saber exatamente o que foi mais eficiente. E se você tiver qualquer desconforto, a
gente não vai saber nem o que que Isso, piorou. Né? exatamente. A gente faz uma coisa de cada vez. Não, Perfeito. e até você falou, quando você falou bariátrico, eu já tinha pensado nisso. O paciente bariátrico, né? Por isso até que ele precisa de uma equipe Sim. multidisciplinar, Uhum. porque é isso. Senão você faz a cirurgia e é uma coisa física, né? Você Uhum. tem uma restrição do estômago dele, então assim, não tem como ele comer. Uhum. Só que daí é isso. Tem gente que fica compulsivo por compra, tem gente que vai pro álcool, tem gente que faz a famosa furo na latinha de leite condensado e bebe leite condensado. Sim, sim, Então, assim, sim. você precisa de um acompanhamento muito para entender a causa daquilo, né? E no fim das contas, Sim. do tabagismo, eu imagino que tem uma certa semelhança nesse sentido. Tem, né? tem um elo comum que chama-se, eu sempre falo, distúrbio de ansiedade generalizada, né? Uhum. E aí, muitas vezes, uma medicação consegue, não é só remédio, sem Não, dúvida sim. nenhuma. É aquela história do que eu falei para vocês, da participação do paciente. Porque a minha técnica, quando eu dou a medicação, eu falo, você vai ter que fumar assim. Quem vai estar vigiando o paciente? Ninguém. Exato. Então, é por isso que eu não tenho 100% de sucesso. Eu tenho Claro. 70%. Porque 30% dos pacientes, inconscientemente, esse aqui eu fumei sentada aqui, não tinha ninguém olhando, entendeu? Perpetua o condicionamento, não está efetivamente preparado para. Tem uma parte que a gente chama de ambivalência, uma parte quer, a racional quer, mas a emocional não quer. Então, ele não está ainda de fato preparado para parar de fumar. Vai fumar menos, com certeza, mas não é o objetivo fumar menos. Aí eu fico lá cutucando ele até ele se incomodar e parar de vez, entendeu? Ô, Jaque, e no consultório ou só no Incor, você faz a monitorização para saber se eles pararam mesmo de Todo fumar? Muito mundo, bem. todo mundo. Inclusive agora, eu tive reunião clínica ontem no Incor, foi bem interessante que apresentaram um caso clínico, não tinha nada a ver com o que eu ia falar, que eu pedi um tempo de fala, porque para direcionar e dizer que eu estou espalhando monoxímetro em todos os ambulatórios, Ótimo. pré-operatório, porque o paciente mente, você fuma? Não, doutora, parei, aí você manda soprar 6, 7, o monóxido alto, a senhora falou que parou de fumar? Não, eu parei de comprar, na verdade, doutora. Aí tem história para Tem todo tudo jeito. quanto é jeito. Que legal. Então, assim, um hospital desse porte, que o paciente às vezes espera 3, 4, 5, 6 meses uma cirurgia, Uhum. é um excelente momento dele parar de fumar, porque diminui demais complicações Sem dúvida. respiratórias, infecciosas, no pós-operatório de primeira linha, né? Então, é um momento oportuno de intervenção, como também o pós-alta é. Porque tem muito paciente que para de fumar na internação, se ele não for acompanhado, ele vai voltar a fumar. A primeira coisa que ele vai fazer. Então, a gente tem que pegar esse paciente que teve alta, porque teve um infarto, ou uma arritmia cardíaca, não importa, ou até mesmo um AVC, mas estou falando da realidade do INCOR, que é a cardiologia. Uhum. Você tem que acompanhar, o paciente tem que sair de alta com adesivo, para não ter fissura na casa dele, e já ter uma semana depois consulta com a gente, com a nossa equipe. Tá sem fumar? Como é que você tá? Tá bem? Tá precisando de mais algum ajuste? Tá ansioso, depressivo? E acompanha, porque senão ele vai voltar a fumar. E você imagina, né? Você tá com um paciente que ele tá numa situação, num pós um evento grave, Sim, que ele vai estar acompanhando com o médico disso, e muitas pessoas vão esquecer disso. sim. Porque ele tá acompanhando, a família tá toda voltada pro cuidado dele com a doença que ele teve. um E infarto, todo um AVC. mundo, e o que é pior, todo mundo achando que a pessoa parou de fumar. Isso. E a pessoa fumando escondido. O que é pior ainda, Sim, sabe? sim, sim, Porque sim. é assim que os pacientes voltam, não é alardeado. Tanto é que como a gente faz o monóxido, quando eu criei esse ambulatório pós-alta, lá em 2006, eu recebi o paciente assoprava o monóxido, dava alta. Eu falei, o senhor está sem fumar? Tô. E aí, constrangido, porque a família estava do lado, às vezes a mulher, se eu falasse ali que o paciente estava fumando, ele ia ser assassinado na minha frente, entendeu? Verdade. Aí eu ficava pro paciente, dava um jeito de falar com ele, mas eu tinha percebido que ele estava fumando e que, né, Sim. obviamente eu só estava dando uma protegida nele. Sim, muito bom. E já que eu queria que você falasse um pouquinho, até pra gente já ir se encaminhando pros finalmente, Tá. sobre se a sua técnica você tem usado também para os usuários de vape. Como que você Sim. tem adaptado isso? Não, então, a estratégia sempre é um tripé. Primeira questão a ser avaliada é a saúde emocional. O quanto que a nicotina é remédio? É remédio? Diminui a ansiedade? Tem um efeito antidepressivo? Eu preciso calçar essa perna, que é o medicamento. Geralmente a gente usa o inibidor da recaptação de serotonina, e esse é o que eu costumo dizer no mínimo um ano. Esse, no mínimo um ano, estou falando sério, é assim mesmo. Para evitar ganho de peso, evitar recaídas por quadros de ansiedade, depressão, evitar o vazio que o cigarro pode deixar, né? Segundo, é o melhor medicamento para parar de fumar, que no caso é a vareniclina. Não tem no Brasil, hoje ela é importada.
E hoje, mas vai voltar a ter o medicamento no Brasil, acho que a partir do segundo semestre, porque isso vai facilitar o acesso. De qualquer maneira, no SUS não existe vareniclina, então a gente usa bupropiona, usa a técnica do fumar restrito, o paciente reduz o consumo, aí a gente vai para o adesivo de nicotina. Perfeito. Mas eu nunca prescrevo adesivo se o paciente não reduziu de 30% a 50% o consumo, para que ele receba o adesivo e perceba que o adesivo está ajudando. Porque se o consumo de nicotina está alto, o adesivo não dá conta. A nicotina transdérmica, ela é 6 vezes menos potente do que a nicotina inalada. Então, para que a gente tenha uma chance da nicotina do adesivo funcionar, o paciente tem que estar fumando menos. Então, a gente usa bupropiona, para quem pode usar, e usa a técnica do fumar restrito e vê o monóxido. O monóxido tem que abaixar. E aí a gente prescreve a reposição de nicotina no SUS. Assim que a gente faz com o paciente do SUS, o paciente que tem condição, ele compra vareniclina. E a terceira parte é sempre usar a técnica do fumar restrito. Com vareniclina, a cessação é espontânea. E com a reposição de nicotina, o paciente tem que reduzir, marcar uma data para parar de fumar, para não usar a nicotina e adesivo junto, né? Que aí não dá. Perfeito. E você tem notado nos jovens usuários de vape uma adesão boa? Sim, os que procuram, como eu falei, os que vêm... Eles que marcaram. Não, e assim, é impressionante porque é interessante isso. O usuário de vape vem desesperado para parar de usar, porque ele percebe o grau de dependência que ele está. Eu diria até que ele vem mais decidido, às vezes, que o fumante convencional que está adaptado, eu fumo menos, eu não estou fumando tanto. O vape não, vem desesperado, porque da hora que ele acorda, inclusive no meio da noite, a pessoa acorda no meio da noite, vaporiza, e aí ele fala, pô, tô sem controle, e também começa a interferir nas outras coisas da vida. Perda de fôlego, o paciente percebe que faz um esporte, o pessoal é jovem, né? Vai jogar uma bola, já nem quer mais, que tá com fôlego curto, vai cansando, porque é muita nicotina, gente, é muita nicotina. Então, o pessoal que procura o tratamento, ele tá super interessado, eles aderem muito bem e tem uma boa resposta ao tratamento, tão boa quanto do cigarro convencional. Mas tem que tomar remédio, eu falo, tem que tomar remédio, não tem jeito. Não é fácil. Mas é pouco tempo, né? 3 meses uma medicação para parar de fumar, eu considero, assim, que é o remédio do tabagismo, uma vitória, né? Com certeza. E me fala uma coisa, como que funciona? Claro que a sua atuação é no INCOR, que enfim, é um grande centro de referência. Sim. Mas como que funciona no SUS? Existe uma integração quando a pessoa quer encaminhar no SUS? Por exemplo, se eu tiver um paciente que eu preciso encaminhar, não. Existe? O SUS, o pessoal liga no Disque Saúde, acho que é 193, gente, se eu não estou errada, 19, não lembro. Tem o Disque Saúde, depois até a gente põe aí no ar, o Disque Saúde, e pede por tratamento tabagismo. O SUS tem o tratamento tabagismo. Não é essa técnica que eu uso. Sim. Mas, de qualquer maneira, a pessoa é assistida, ela vai receber a bupropiona, se o grupo achar que é pertinente, vai usar a reposição de nicotina, ela vai ter uma assistência. Isso já é uma grande coisa. Não é essa técnica que eu falei que ela precisa ser incorporada ainda. Sim. Mas e no INCOR, o nosso SUS é porta fechada. Eu trato o paciente pré-operatório, pós-alta, o paciente que já está no ambulatório. E o INCOR tem um setor que é de convênios e privados, a porta é aberta. Então, quem tiver o plano de saúde, porque ninguém fuma de graça, né? Isso também é verdade. Ninguém fuma de graça. A consulta no INCOR também não é barato também. Não é barato. Hoje em dia 10, 15, caro. Então o cigarro também não é. E assim, a saúde vai pro ralo, né? Então tem essa possibilidade. E às vezes a gente tem protocolo de pesquisa, que aí eu convido as pessoas. Então, quando a gente tiver um protocolo, eu vou pedir para você usar os seus meios de comunicação, pra gente divulgar. Que aí a porta é aberta, a gente Claro. recebe as pessoas que querem parar de fumar e, obviamente, ela, como participa de um protocolo de pesquisa, ela não tem nenhum gasto financeiro com o tratamento. Vira e mexe... Não só a gente vai divulgar, como os pacientes da neurocirurgia vascular dos aneurismas vão todos para lá. Vira e mexe, a gente faz protocolo e convida as pessoas. Que nem agora a gente vai fazer de sono. Porque eu também, baseado... Eu vou ser a grande, como é que fala? Nossos alunos vão fazer teses que comprovam essas coisas que a ciência não conseguiu comprovar, porque não conseguiu comprovar a cessação, né? Como a gente tem uma alta taxa de sucesso, o impacto é muito positivo. Eu já notei que pacientes que têm ronco e apneia, quando param de fumar, melhora. O paciente vira e fala, doutora, quando é mulher, ela parou de roncar. Doutora, ele parou de roncar só porque parou de fumar. Você vai na literatura, não tem uma linha. Isso que eu falo, nunca vi realmente disso. Olha que interessante. Mas é por isso, falta de evidência em cessação. Objetivo onde o paciente é controle dele mesmo. Onde você vai ver o impacto da cessação na doença que ele tem. Não tem trabalho assim. Então a gente vai fazer. Logo, logo vai ter quem ronca e fuma,
fica preparado que logo vai ser Logo vai convocado. ser. Muito bom, muito bom. Jaque, deixa as suas redes sociais, seu site, onde Tá. as pessoas acham. A gente vai deixar os principais artigos, mas Ó, se você puder deixar. Meu site é deixardefumar.com.br. Lá tem publicações médicas, os colegas que são médicos aqui, eu imagino que o podcast tem muito médico, isso, né? muito médico. O pessoal vai ver minhas pesquisas lá. Quem quiser ser meu aluno de pós também está convocado, fazer essas pesquisas bacanas. A gente vai ter uma com voz, já estamos fazendo. Tentar fazer o diagnóstico do tabagismo, não só pelo monóxido, pela nicotina, IA, pela voz. Olha É um que protocolo legal. que a gente faz com a física, com Que o professor legal. Marcelo lá da USP. Já estamos coletando dado. Então tem muita coisa para fazer. Tem um outro trabalho que eu quero fazer com essa avaliação metabólica de como a sarcopenia é revertida nos pacientes de DPOC grave que param de fumar. Literatura não tem. Todo mundo fala que quando o paciente está em estágio de DPOC avançado, não volta para trás. Não é assim que a gente vê? Sim. Que a doença vai evoluir inexoravelmente. Mentira! É porque o pessoal não parou de fumar. Se para, a doença não evolui, não. Então é isso aí. Tá todo mundo convidado. Tá Maravilha. ótimo. Tá bom? Raquel, onde as pessoas te acham? Eu tô no @endocrinofeelings e você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê, para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios, já que foi um prazer enorme te receber. Enorme. Muito Aqui, bom. a gente aprendeu muito, certamente os nossos ouvintes e espectadores também. E eu também aprendi com você. Foi ótimo. Aneurisma. Tá vendo? hein? Eu já tenho um argumento Você a mais, já tá pode vendo? Eu já usar. tenho mais um argumento. Muito bom. E para quem ficou até aqui, se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu.